Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais um vídeo, ainda o tema é ação penal, e aí já vamos direto, né? Vamos aqui seguir o nosso estudo. Vejam só, questão agora de número 19, ela diz assim: tradicionalmente, a doutrina classifica as ações penais como privada, pública incondicionada, públicas condicionadas e privadas subsidiárias da pública. Aí ele diz: os princípios aplicáveis às ações exclusivamente privadas são... Por que ele falou assim? Ele fez questão de dizer exclusivamente privada. Porque a gente tem a ação penal privada subsidiária da pública. E na ação privada subsidiária da pública, você não pode esquecer que os crimes continuam sendo de ação pública. Apesar da iniciativa agora vir para o ofendido, o crime ele é de ação pública. Então os princípios aplicáveis serão de ação penal pública. Por exemplo, você jamais vai dizer que é cabível preempção em crime de ação privada subsidiária da pública, ainda que a vítima ingresse com a queixa em crime de ação pública, ação privada subsidiária da pública, ainda que a vítima se mantenha inerte, seja negligente por mais de 30 dias, o MP ele retoma essa titularidade da ação. Então, cuidado para não confundir os princípios da ação pública e tem os princípios da ação privada. Na privada subsidiária da pública, eu aplico os princípios da ação pública. Por exemplo, enquanto na ação pública eu aplico a obrigatoriedade, na privada é oportunidade ou conveniência. Enquanto na pública é o princípio, lembra lá, da indisponibilidade, o Ministério Público ele não poderá desistir da ação penal, artigo 42. Na ação privada, o princípio é da disponibilidade. Na privada, eu posso dispor da ação. Enquanto na ação penal, lembra lá, privada, vigora a indivisibilidade. Na pública, ainda é o que pensa o STF e o STJ, vigora a divisibilidade. Então, percebe que a questão, ela quer saber princípios da privada. Vamos lá para a letra A. Oportunidade é da privada, disponibilidade e indivisibilidade. Veja que aí foi fácil, né? Já é a nossa alternativa. Letra B, obrigatoriedade é da pública, indisponibilidade é da pública, indivisibilidade privada. Oportunidade privada, indisponibilidade pública, divisibilidade pública. Oportunidade, disponibilidade, disponibilidade também e divisibilidade não. Obrigatoriedade não, disponibilidade e divisibilidade. Veja aí, uma questão bem simplesinha, tratando de princípios. Princípios adora cair, viu? FGV adora princípios. Na tela. Nos crimes de ação pública condicionada à representação, essa representação tradicionalmente é classificada pela doutrina como condição especial para o regular exercício do direito de ação. Sobre a representação e sua relação com as ações públicas condicionadas, é correto afirmar que, observe o detalhe, quando a gente está falando aí da representação, você vai ter que lembrar de algumas coisas. A representação, ela não requer qualquer formalidade. A representação é uma condição especial da ação, exigida em algumas situações específicas, como por exemplo, no crime de ameaça, regra geral no crime de estupro. São crimes que têm natureza pública, mas o legislador ele trouxe, né, a possibilidade da vítima escolher se vai ter ou não a persecução criminal. Logo, só vai ter inquérito, logo só vai ter ação se a vítima representar. Então, esta representação funciona como uma condição especial da ação, funciona como uma condição de procedibilidade. Júlio, e quem representa? O ofendido ou seu representante legal. Mas anota, a representação, primeira coisa, ela não requer qualquer formalidade. Não requer qualquer formalidade. A representação, ela não vincula o Ministério Público. A representação ela pode ser escrita, ela pode ser oral, ela pode ser feita ao Ministério Público, ao
delegado de polícia, autoridade policial, ou ao juiz, autoridade judicial. Vamos ler o artigo 39. Olha o que ele diz. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes, grife isso aqui, ó, especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao Ministério Público, à autoridade policial. Lembra, né? A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura, devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. A representação conterá todas as informações que possam servir para a apuração do fato e da autoria. É por isso que é possível, né, dispensar o inquérito policial. Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. A representação, quando feita ao juiz, meu amigo, lembra disso. A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que se proceda inquérito. É muito comum cair em prova que a representação feita para o juiz é encaminhada ao MP, não, será remetida à autoridade policial. E o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Vem para cá. Veja, imagina que João ameaça Maria. Maria, ela não é obrigada a representar. Ela representa se ela quiser. O detalhe é, imagina que você passa na rua, me vê e me ameaça. Eu sou obrigado a representar? Não. Você vai responder necessariamente a uma ação, a uma persecução criminal? Não. Só responde se eu representar. Eu vou representar. A pergunta é, eu vou representar. A pergunta é, eu posso me retratar? Leia-se, eu posso desistir? Eu posso voltar atrás? Sim ou não? Sim. Mas tem um período, tem um limite temporal para isso. Acompanha na tela. O artigo 25 do Código de Processo Penal, ele diz assim: a representação será irretratável, tudo bem, mas olha o que ele diz. Depois de oferecida a denúncia. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Isso quer dizer que eu posso me retratar antes do oferecimento da denúncia. Eu posso me retratar antes do oferecimento da denúncia. A pergunta é, Júlio, cabe retratação na Lei Maria da Penha? Eu estou te dizendo isso porque quem vai fazer para os cargos, por exemplo, de oficial de justiça ou de analista judiciário, eles cobram lá o procedimento da Lei 11.340. Leia-se, o procedimento da Lei Maria da Penha. Você vai ter que lembrar que lá na Maria da Penha também cabe retratação, desde que seja antes do recebimento. Antes do recebimento. Eu vou anotar aqui e tu vai ter que analisar. Vejam, na Maria da Penha, antes do recebimento da denúncia e ouvido MP. Regra, que é o Código de Processo Penal, cabe retratação até antes do oferecimento. Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, antes do recebimento. Cuidado para não confundir. Aí muita gente deve estar pensando assim, Júlio, cabe retratação na Lei Maria da Penha? Na Maria da Penha não é incondicionada ao dedinho. O que é pública condicionada ou incondicionada não é a lei, é a ação penal para o respectivo crime. Por exemplo, lesão corporal contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Lesão corporal
é pública e incondicionada. Mas, por exemplo, a ameaça. Você chega em casa, imagina, né? Você, depois de terminar esse vídeo, tua mulher vai chegar em casa, imagina, né? Que você tá me assistindo aí, você é casado, né? Aí tua mulher chega em casa e aí você vai e ameaça ela, né? Você, pá! Você diz, olhe, se você não preparar o meu jantar, eu vou matar tudinho aqui. Veja o detalhe. Você está praticando um crime de ameaça, você não está batendo ninguém, é uma ameaça. Ameaça é crime de ação penal pública condicionada à representação. Aí a mulher vai lá, tua esposa vai lá, né? E representa. Ela pode voltar atrás, ela pode se retratar? Sim. Ela pode se retratar, acompanha, antes do recebimento da denúncia. Cuidado aí, né? Para não confundir. Antes do recebimento. Regra é oferecimento. E na Maria da Penha, recebimento. Principalmente aí, né, para o pessoal aí, claro, de analista, né, o pessoal aí de oficial de justiça, isso vai estar na tua prova. Veja a questão. Aí ele diz aí, né, vamos analisar aqui o que diz a questão. Ele quer o correto. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante decairá, olha o que ele diz, o ofendido ou seu representante decairá do direito de representação no prazo de 6 meses, contado do dia em que o fato ocorreu. Aí não. Veja que não é do dia em que o fato ocorreu. É do dia em que eu conheci o autor do fato, o autor do crime. A representação do ofendido vincula o Ministério Público. Falso, não vincula, que necessariamente terá que oferecer a denúncia. A ausência de representação do ofendido não impede o oferecimento da denúncia. Veja, aqui já está errado. Como é que não impede se é uma condição específica de procedibilidade? Claro que impede. Aí ele diz, podendo a omissão ser suprida a qualquer tempo antes da sentença final. Meu amigo, nem ação vai ter, quanto mais chegar na sentença final. Como regra, a representação independe de formalidades prescritas em lei, certo? Cabendo retratação até o momento de ser proferida a sentença, falso, é antes do oferecimento, regra geral. Ainda que tenha ocorrido a retratação do direito de representação, o ofendido poderá oferecer nova representação, desde que respeitado o prazo decadencial. Certíssimo. Letra E, o nosso gabarito. Vem para cá. Eu tenho 6 meses para representar. Representei. Me retratei. Posso representar novamente? Sim, desde que eu esteja dentro do limite do prazo temporal de 6 meses. Ainda tem 6 meses, posso novamente representar. Tranquilo? Vamos aí para mais uma questão. Coloca na tela. Questão 21. Vejam só. Renata foi autora de crime de injúria. Vê o quanto isso cai nas provas FGV. Prova de técnico da defensoria aí, ó. Renata foi autora de crime de injúria praticado em desfavor de Ana Carolina, sua antiga vizinha, e até então amiga. Diante disso, Ana Carolina procurou um advogado e propôs queixa-crime, observada todas as formalidades legais. Ponto. Renata foi citada e a instrução teve seu curso regular. Foi publicada a decisão intimando o defensor da vítima e o querelante para apresentarem alegações finais, tendo se mantido inerte por 40 dias. O fato de o querelante deixar de promover o andamento desse processo durante 30 dias seguidos, de acordo com o Código de Processo Penal, configura o quê? Sabemos aí, né? Perempção. Olha aí, letra B já é o nosso gabarito. Veja aí, né? Questão bem tranquila, questão bem direta, porque, claro, a gente já tinha trabalhado com este ponto. Tranquilo? Mais uma. Kim, olha aí, ó. Grande Kim, 31 anos, invejada por sua fama e beleza, foi vítima de crime de ameaça, previsto no artigo, né, 147 do Código Penal, que assim dispõe. Olha aí, ó. Olha o que diz o artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses, olha aí para quem está ameaçando, viu? Fique ligado. Ou multa. Parágrafo único. Somente, meu amigo, isso é relevante demais.
somente se procede mediante representação. É o que diz aí o parágrafo único do artigo 147 do Código Penal, crime de ameaça. A carta ameaçadora não foi assinada. Aí ele diz, mas constava que foi enviada em 5/1 de 2015 e recebida em 7/1 de 2015. No dia 20/1 de 2015, Kim descobriu que a ameaça havia sido realizada por Scott. Opa, no dia 20/1. Essa data que me interessa. Porque, veja, se eu quero saber o prazo de 6 meses, eventualmente, é da data em que eu descobri quem é o autor do crime. Aí ele diz, Kim descobriu que a ameaça havia sido realizada por Scott. Sobre essa situação hipotética, é correto afirmar que, para exercer o direito de representação, Kim teria o prazo a gente sabe que é de 6 meses. E aí vamos aqui, ó, 6 meses tem na letra B, 6 meses tem na letra D. Mas eu vou contar esse prazo, eles contados a partir de... Aí ele diz aí, 20/1 de 2015. Realmente, letra B, 20/1 de 2015. A letra D diz do dia 7, não, né? No dia 7 ele não sabia ainda quem tinha ameaçado. Tranquilo? Direto aí a questão. Beleza? Mais uma. Ilídio e Ortega ofenderam a honra de Luana, de novo, né? Praticando um crime único em concurso de agentes de injúria. Luana procura um advogado na intenção de propor queixa-crime contra Lídio, explicando que, por ter sentimentos por Ortega, não deseja contra ele iniciar uma ação. A gente já sabe que isso não pode. Diante disso, vai à delegacia antes de adotar qualquer medida judicial e expressamente renuncia ao direito de propor queixa contra Ortega. Então veja aqui, a gente tem Ortega e tem Ilídio. Qual o detalhe? Ele vai lá e renuncia contra Ortega, mas a renúncia feita para um, a todos se estenderá. Nesse caso, é correto afirmar que a queixa posteriormente proposta em face de Lídio, e aí veja, né, se ela renunciou a Ortega, já se estende para Ilídio, lembra lá dessa informação. Aí ela diz assim, deverá ser recebida pelo magistrado, já está errado. Letra B, não poderá ser recebida pelo magistrado, pois o perdão do ofendido, veja, não é caso de perdão aqui, deverá ser recebida pelo magistrado, pois, já está errado, né, que não deve ser recebida. Não poderá ser recebida pelo magistrado, pois a renúncia ao ofendido, ou melhor, pois a renúncia do ofendido a um dos autores do crime aos demais se estende. Realmente, né, letra D traz a informação. E letra E deverá ser recebida, já está errado. Tranquilo, né? Mais uma vez aí uma questão bem tranquila. Júlio, tu podia aí me diferenciar para eu não errar renúncia e perdão? Eu fiz melhor. Anota, tira um print, tira uma foto, manda aí, né? Tira uma foto e marca lá, @prof. Júlio César Matos, marca lá no teu Instagram. Tranquilo? Bota lá no teu story, renúncia, perdão. Aqui é perdão do ofendido, né? A renúncia é uma causa extintiva da punibilidade nas ações, né, exclusivamente privada e ação personalíssima. O perdão também é uma causa extintiva da punibilidade, previsto na ação penal exclusivamente privada e de ação privada personalíssima, né, nas hipóteses de ação penal. Renúncia decorre do princípio da oportunidade, e aí você pode, né, anotar aí um sinônimo de conveniência, oportunidade ou conveniência, e o perdão é o princípio da disponibilidade. É assim, né? Eu vou oferecer a queixa se eu quiser. Se eu não oferecer a queixa, eu estou renunciando. Ofereci, juiz recebeu, começou a ação, eu quero desistir. Agora eu vou perdoar. O perdão é no curso da ação. A renúncia é ato unilateral, ou seja, não depende de aceitação. Já o perdão é bilateral, depende de aceitação do querelado. Lembra que é o querelado que aceita ou não o perdão.
É concedida antes do início do processo até o oferecimento da queixa-crime. Já o perdão é concedido durante, lembra lá que a gente falou, né? Durante o processo. Por força do princípio da indivisibilidade, a renúncia concedida a um dos coautores ou partícipes do delito estende-se aos demais. Já no perdão, por força do mesmo princípio da indivisibilidade, o perdão concedido a um dos querelados se estende aos demais, mas, e aí grife isso aí, ó, depende de aceitação, mas depende de aceitação. Tranquilo? Fica atento, fique esperto nessas informações. Lembra ainda que tanto a renúncia quanto o perdão pode ser tácito, pode ser expresso. Lembrando que o perdão, quando ele é feito de forma expressa, eu vou intimar o querelado e ele terá um prazo de 3 dias para dizer se aceita ou não. Prazo de 3 dias para dizer 3 dias. Eu disse 3 dias para dizer se aceita ou não. Mais uma. Carla alega ser vítima de um crime de extorsão mediante sequestro por parte de seu ex-namorado, coisa boa, de modo que comparece à delegacia e narra tal fato. O promotor de justiça, com atribuição, após analisar as investigações realizadas, conclui que não existem indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, e manifestando-se pelo arquivamento do inquérito, porque mais parece uma vingança de Carla pelo fim do relacionamento. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que, veja aí, né? Carla chegou até a autoridade e disse que houve uma extorsão, né, mediante sequestro por parte lá do seu ex-namorado e, na verdade, né, foi entendido lá, o Ministério Público entende que, na realidade, é uma vingança. Então, pediu arquivamento. A questão é, analisando esse caso, veja, considerando a situação narrada, é correto afirmar que, olha o que ele diz nas alternativas, não cabe ação privada subsidiária, pois esse instituto não é previsto no Código de Processo Penal. Falso. Não cabe, mas não é por isso, né? Letra B. Cabe ação penal privada subsidiária? Não, falso. Não cabe. Não cabe, porque o MP não foi inerte. Não cabe ação penal privada subsidiária da pública, pois não houve omissão do Ministério Público. Certíssimo. Espero que você esteja, né, seguindo aí a ideia, né? A gente vai ficando rápido nesses últimos momentos porque é repetitivo. A FGV repete muito. Aí ele diz, cabe ação privada? Não, não cabe. Diante da manifestação do Ministério Público, cabe ação privada subsidiária da pública. Aí já está errado, né? Não cabe. Não cabe, fica aí incorreta. Tranquilo? Júlio, tem mais? Tem mais. Coloca na tela. No dia 24 de julho de 2014, Márcio e Emerson, em uma discussão do trabalho, ofenderam a honra de Frederico. Opa, olha, Márcio e Emerson. 2 camaradas, né, praticaram lá um determinado crime. Aí ele diz, configurando o crime de injúria, delito este de ação privada. Beleza. Frederico propôs queixa-crime em desfavor de ambos os colegas. Beleza, ele tinha que oferecer queixa contra Márcio e contra Emerson. Massa. No dia 25 de 10 de 2014. A inicial foi recebida pelo magistrado no dia 28 do... Veja aí, ó. Quase no mesmo dia, né? 3 dias depois. Após as partes conversarem sobre os fatos, a vítima resolveu perdoar Márcio. Opa, resolveu perdoar Márcio, mediante declaração expressa nos autos, sendo por este aceito. O detalhe é, o perdão oferecido para um, a todos se estenderá, mas só produz efeito em relação àquele que aceitar, não é verdade? Mas aí, né, vamos ver o que diz a continuação da questão. Por sua vez, Emerson mostrou-se inconformado e afirmou que não aceitaria o perdão de maneira alguma. Diante disso, é engraçado que quando caiu essa questão, 2014, né, muita gente disse assim, Júlio, mas como é que Emerson vai aceitar alguma coisa, vai aceitar um perdão se não foi oferecido? E eu disse, fica atento, o perdão oferecido para Márcio se estende para Emerson. Só que é verdade, só produz efeito em relação àquele que aceitar. Márcio aceitou o perdão, extinção da punibilidade para Márcio.
Emerson não aceitou o perdão. Então, meu amigo, o processo ele vai continuar em relação a Emerson. Vamos analisar as alternativas? Olha o que diz a letra A. Emerson e Márcio terão suas punibilidades extintas, pois o perdão concedido a um dos querelados aproveita os demais. Veja, não é por isso, né? Porque apesar de aproveitar, só produz efeito para quem aceita. O processo prosseguirá apenas em relação a Emerson, pois a extinção da punibilidade pelo perdão do ofendido depende de aceitação. Verdade, letra B. Emerson terá sua punibilidade extinta, pois o perdão independe e aceita. Falso, independe nada. O perdão prosseguirá em relação a ambos os querelados, pois o perdão somente pode ser concedido. Errado. Ele pode ser concedido enquanto não transitar em julgado. O processo prosseguirá apenas em relação a Emerson, beleza? Pois o perdão concedido a um dos querelados nunca... Aí tá errado, né? Errado aí a questão. Vem para cá. Veja aí mais uma questão aí, né? Resolvida aqui na nossa revisão. Tranquilo? Vamos fechar aqui, né, com essa questão. Elas assim, ó. Não é aplicável às ações privadas o seguinte princípio. Não! Indivisibilidade da privada, sim. Oportunidade, também chamada de conveniência da privada. Disponibilidade da privada. Intranscendência se aplica a todas, viu? Fica ligado nisso aqui, ó. E obrigatoriedade é da pública. Para tu lembrar assim, ó. Indivisibilidade privada, pública divisibilidade. Oportunidade ou conveniência privada, na pública é obrigatoriedade. Disponibilidade na privada, na pública é indisponibilidade. Intranscendência e intranscendência se aplica nas duas. E aqui na obrigatoriedade é o oposto da... é o oposto da oportunidade. Vem para cá. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Concluímos aqui mais um ponto, que foi o tema ação penal. E nos próximos vídeos, em outros momentos, a gente vai trabalhando com outros temas. Espero que você esteja gostando aí desse nosso projeto aqui no nosso canal do YouTube, né? Compartilha e divulga, que o conhecimento ele tem que ser propagado. Tranquilo, pessoal? Show de bola, detona. Até a próxima.